Raul, deixa eu usar a sua dupla personalidade aqui. Você foi ministro da Defesa. Você tratou de questões geopolíticas no sentido amplo. Você hoje está num setor de enorme importância geopolítica, tanto é que a questão de minerais e terras raras figurou em acordos entre o Trump e a Ucrânia. É uma arma importantíssima, eu ia dizer, obrigado, Lorival, é uma arma importantíssima da China em relação aos Estados Unidos no contencioso deles. E o Brasil está sendo empurrado por uma situação geopolítica do jeito que está hoje, na qual talvez, infelizmente, a gente vai acabar tendo que assumir um lado, que seria o da China. Do ponto de vista geopolítico, Raul Jungmann, como é que você vê essas negociações do Brasil e dos Estados Unidos caminhando e em que direção? William, outro dia, um almirante da reserva, que está fazendo um trabalho, me fez um questionário perguntando se o BRICS poderia se transformar num acordo, numa liga, ou que nome você venha dar, de defesa. Eu não acho isso possível, né? Porque é tão heterogêneo e não tem como você, por exemplo, juntar China e Índia dentro de um bloco de defesa. Eu não vejo como, por exemplo, você fazer isso. O que eu vejo nesse momento é que você está vivendo uma enorme desordem na governance, como eu disse aqui anteriormente. De permeio, você tem um processo de rearmamento, que aqui não vou detalhar, mas que você conhece muito bem, e, além disso, o ano de 2024 foi o ano mais conflitivo em termos de conflitos entre nações nos últimos 70 anos, segundo o CIPRE, que é aquele instituto que você conhece tão bem, que se dedica a analisar conflitos políticos, armamentos e etc, etc. Foram 61 conflitos partilhados por 33 países. Então, nós estamos vivendo um momento que é um momento assim de praticamente, talvez exagerando nos termos, mas um momento em que nós estamos vendo que aquilo tudo que foi construído, né, nas últimas décadas, né, sobre governance está indo para o espaço. Então, eu acredito que geografia é destino. Nesse sentido, eu quero deixar bem claro que nós fazemos parte do hemisfério ocidental, aliás, especificamente do hemisfério sul. Nós estamos muito mais próximos dos Estados Unidos do que, pelo menos geograficamente, estamos próximos, por exemplo, da Rússia ou, por exemplo, da China. Com isso, eu não estou querendo dizer que necessariamente nós não devamos estabelecer relações e prioridades com esses países, longe disso. Mas lembro sempre, geografia é destino. E aí nós temos que entender que, nesse contexto, né, nós temos que procurar, digamos, as cartas necessárias, suficientes para sentar na mesa. Hoje, nós tivemos uma conversa, uma call com o senhor vice-presidente da República. E ele deixou duas coisas claras, eu vou acrescentar uma terceira antes de devolver a palavra. A primeira delas é o seguinte, que ele gostaria de ter mais tempo. Está correto ele? Está corretíssimo. Ele tem o quê? Mais 9 dias, talvez, não sei, 9, 10 dias, né? É a primeira observação. Ele gostaria de ter 60, 90 dias, mas isso sabemos todos que uma negociação não se faz sozinho, se faz com a outra parte. Depende do que a outra parte também, como é que ela quer jogar o jogo, com que cartas ela tem na mão. Um outro aspecto que me chamou também a atenção é de que ele considera que até o dia 1º de agosto, do ponto de vista que ele nos relatou, não existe negociação na prática, ou seja, negociação com o outro. O que você tem é mais ou menos a estruturação, né, a organização. Estamos vivendo um processo que é um processo organizacional, mas que, de fato, o início disso tudo dar-se-á depois do dia 1º. E a última coisa que eu queria lembrar, eu te prometi 3 e com ela eu encerro, é exatamente o seguinte, é que eu dizia ainda há pouco que 80% das exportações minerais, estou retornando ao campo mineral, é destinado à Ásia. E, embora isso não esteja escrito, que eu vou dizer agora, mas foi falado pelo próprio Trump, ele pretende que aqueles que negociam tanto com a Rússia, né, que ele quer forçar a fazer um acordo com a Ucrânia, como também com a China, poderão ser, digamos, vou chamar, não sei se certo ou errado, de tarifas cruzadas, ou seja,
se você negocia com a Rússia, se você negocia com a China, você pode sofrer uma tarifa de 100%, que é absurda, simplesmente, paralisaria tudo. Mas, enfim, lembrando que 80% dos nossos minerais são exatamente destinados à Ásia e 70% à China. Isso, embora não escrito, isso é muito grave e nos preocupa bastante. E, por fim, eu acho que, nesse momento, cabe a iniciativa ao Congresso e, sobretudo, ao setor empresarial, nesse interregno que nós temos aí, se movimentarem, agirem e chegarem até os Estados Unidos. E, aproveitando que você não me interrompeu até aqui, eu, a respeito do que o Caio falou e que outros falaram, é o seguinte: eu acho que a nossa ação devia ter começado muito antes. Ou seja, na Sim. medida em que se sabia que Bolsonaro, sabia que Paulo Figueiredo estavam batendo em porta nos Estados Unidos, por que é que nós não fomos exatamente checar que portas eram essas, o que é que se tinha ouvido e, efetivamente, sendo o caso, se desmentir e mostrar a realidade para os americanos? Talvez não tivéssemos chegado até aqui.